Marketing eleitoral e inteligência competitiva no monitoramento estratégico de adversários políticos. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A articulação entre marketing eleitoral e inteligência competitiva no monitoramento de adversários políticos oferece um campo fértil para pesquisas aplicadas, consultorias especializadas, palestras e treinamentos corporativos e institucionais. Em um cenário de hiperexposição midiática, crescente judicialização da política e uso intensivo de dados, campanhas eleitorais, partidos, mandatos parlamentares, governos e equipes de comunicação necessitam compreender, de forma técnica e ética, como coletar, tratar, interpretar e utilizar informações estratégicas sobre o comportamento de candidatos concorrentes, coligações, grupos de pressão e atores digitais. Palestras e formações que abordam este tema podem explorar a integração entre análise de dados, psicologia política, comunicação persuasiva, gestão de crises, compliance jurídico-eleitoral e metodologias de inteligência competitiva, demonstrando ao público contratante como decisões melhor informadas reduzem riscos de imagem, previnem erros estratégicos de alto custo e potencializam oportunidades de diferenciação discursiva e programática. Entre as linhas de pesquisa e de atuação profissional destacam-se o uso responsável de Big Data, grandes volumes de dados, e inteligência artificial para mapeamento de reputação online de adversários, modelagem de cenários eleitorais, construção de matrizes de vulnerabilidades e fortalezas de concorrentes, protocolos de resposta rápida a ataques e desinformação, e desenho de narrativas competitivas sustentadas em evidências empíricas, em conformidade com a legislação eleitoral vigente. Tais abordagens enriquecem programas de capacitação para equipes de campanha, assessorias parlamentares e agências de comunicação, agregando valor comercial ao posicionar palestras e treinamentos como soluções de alto impacto para resultados eleitorais mais eficientes, consistentes e estrategicamente sustentáveis. Resumo. O presente artigo analisa a interface entre marketing eleitoral e inteligência competitiva aplicada ao monitoramento de adversários políticos, com ênfase em abordagens éticas, estratégicas e baseadas em evidências. Partindo da compreensão do marketing eleitoral como processo de construção de valor simbólico e programático junto ao eleitorado, discute-se como a inteligência competitiva, concebida como processo sistemático e legal de coleta, análise e disseminação de informações estratégicas, tem sido incorporada às campanhas contemporâneas. O problema de pesquisa reside em compreender de que forma o monitoramento estruturado de adversários contribui para decisões mais racionais e eficazes em campanhas, sem violar marcos legais e princípios democráticos. O objetivo geral é examinar conceitos, práticas, riscos e potencialidades do uso de inteligência competitiva no contexto eleitoral brasileiro recente, articulando referenciais nacionais e internacionais sobre comunicação política, comportamento eleitoral, análise de dados e gestão estratégica. Utiliza-se abordagem qualitativa, de caráter teóricos conceitual e analítico, com base em revisão narrativa de literatura e dados secundários oriundos de pesquisas empíricas e estudos de caso. Os resultados da discussão indicam que o monitoramento de adversários, quando realizado de forma técnica, transparente e em consonância com a legislação eleitoral e normas de proteção de dados, pode subsidiar segmentação mais precisa de mensagens, antecipação de ataques, mitigação de crises de reputação e construção de diferenciais competitivos sustentáveis. Conclui-se que há desafios relevantes relativos à opacidade algorítmica, desinformação e limites ético-jurídicos, mas também um amplo campo para desenvolvimento de boas práticas, formação de equipes especializadas e consolidação de linhas de pesquisa interdisciplinares em marketing político e inteligência competitiva. Palavras-chave: marketing eleitoral, inteligência competitiva, monitoramento de adversários, comunicação política, estratégia eleitoral. Introdução. O marketing eleitoral consolidou-se, nas últimas décadas, como um dos principais instrumentos de disputa simbólica e programática nas democracias contemporâneas, articulando técnicas de comunicação, pesquisa de opinião, segmentação de públicos e gestão de imagem de candidatos e partidos. Kotler, 2019, Albuquerque, 2017. Simultaneamente, a inteligência competitiva, historicamente desenvolvida no ambiente empresarial, passou a ser apropriada por organizações políticas com o objetivo de mapear movimentos de adversários, antecipar tendências e reduzir incertezas decisórias. Prescott, 2016, Kaloff, Wright, 2018. No contexto brasileiro, marcado por acentuada fragmentação partidária, intensa mediatização da política e crescente uso de plataformas digitais, essa convergência entre marketing eleitoral e inteligência competitiva torna-se particularmente relevante para compreender as dinâmicas de competição e cooperação entre atores políticos. Miguel, 2019, Aldé, Mendes, 2019.
O problema que orienta este estudo consiste em responder de que modo o monitoramento estruturado de adversários, mediado por técnicas de inteligência competitiva, pode contribuir para a eficácia do marketing eleitoral sem ultrapassar fronteiras éticas e legais. Coloca-se, portanto, a tensão entre o uso legítimo de informações publicamente acessíveis, tratadas de maneira analítica e sistemática, e o risco de práticas abusivas, como vigilância indevida, difusão de desinformação e manipulação de dados pessoais em desacordo com a legislação. A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições no Brasil, bem como resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, constituem marcos regulatórios centrais para delimitar esse campo de atuação. Brasil, 1997, Brasil, 2018, TSE, 2024. O objetivo geral deste artigo é examinar, sob uma perspectiva interdisciplinar, de que maneira a inteligência competitiva pode ser integrada ao marketing eleitoral na forma de monitoramento de adversários políticos, analisando fundamentos teóricos, experiências recentes e implicações ético-jurídicas. Como objetivos específicos, busca-se caracterizar o marketing eleitoral a partir de referenciais nacionais e internacionais, conceituar inteligência competitiva e discutir sua transposição para o ambiente político, analisar práticas de monitoramento de adversários em campanhas recentes, com base em literatura especializada e documentos institucionais, e propor diretrizes gerais para um uso ético e estrategicamente eficiente de tais ferramentas. A justificativa deste estudo reside na necessidade de consolidar um marco teórico e analítico que supere abordagens meramente instrumentais do marketing eleitoral, frequentemente reduzido à ideia de manipulação da opinião pública, e da inteligência competitiva, por vezes confundida com espionagem ou práticas ilícitas. Conforme argumentam Figueiredo e Aldé, 2017, a profissionalização das campanhas no Brasil implicou não apenas aperfeiçoamento de técnicas de comunicação, mas também a institucionalização de equipes especializadas em pesquisa, análise de dados e gestão de reputação. Ao mesmo tempo, autores como Mansbridge, 2012, e Norris, 2014, destacam que a qualidade da comunicação política é componente crucial da vitalidade democrática, ampliando ou restringindo a capacidade de accountability, prestação de contas, e deliberação pública. Em termos de relevância acadêmica, o tema dialoga com campos como ciência política, comunicação social, administração, ciência de dados, direito eleitoral e ética aplicada, configurando um objeto de estudo intrinsecamente interdisciplinar. Em termos práticos, o aprofundamento dessa discussão interessa a profissionais de campanhas, consultorias de marketing político, partidos, órgãos de controle e a sociedade civil, uma vez que envolve transparência, integridade eleitoral e confiança nas instituições. À luz dessas considerações, a presente introdução delineia o caminho para a análise crítica, desenvolvida nas sessões subsequentes, sobre a inter-relação entre marketing eleitoral, inteligência competitiva e monitoramento estratégico de adversários. Desenvolvimento. O marketing eleitoral pode ser compreendido como um conjunto de estratégias e técnicas voltadas à identificação, compreensão e atendimento de demandas simbólicas e materiais de segmentos do eleitorado, com o propósito de conquistar apoio e maximizar votos, em consonância com princípios democráticos e com a legislação vigente. Kotler, 2019, Nicolau, 2012. Diferencia-se do marketing comercial por operar em um ambiente de competição política regulamentada, em que o produto central é uma combinação de liderança, propostas programáticas, identidade partidária e imagem pública, submetida ao crivo periódico das urnas. Nesse sentido, o marketing eleitoral não se limita à propaganda, mas inclui pesquisa de opinião, definição de posicionamento, gestão de crises, comunicação digital, mobilização territorial e construção narrativa. Penck, 2016, Aldé, Mendes, 2019. A inteligência competitiva, por sua vez, emergiu no contexto empresarial como processo estruturado de coleta, análise, interpretação e disseminação de informações relevantes para apoiar decisões estratégicas, preservando a legalidade e a ética profissional. Prescott, 2016, Kaloff, Seldas, 2020. Ao contrário de concepções leigas que a associam à espionagem, a literatura enfatiza que a inteligência competitiva baseia-se majoritariamente em fontes abertas, como relatórios públicos, dados de mercado, publicações oficiais, notícias, bases estatísticas e monitoramento de mídias digitais, organizadas por métodos sistemáticos de análise. Segundo Kaloff e Wright, 2018, trata-se de um ciclo que envolve planejamento, coleta, processamento, análise e disseminação de informações, com retorno contínuo ao processo decisório.
A transposição da inteligência competitiva para o campo político eleitoral ocorreu de maneira gradual, acompanhando a crescente profissionalização das campanhas e a ampliação do uso de pesquisas quantitativas e qualitativas, segmentação de públicos e análise de Big Data político-eleitoral, CREIS, 2016, Thomas Jan et al., 2020. Experiências internacionais, como as campanhas presidenciais nos Estados Unidos e em países europeus, influenciaram práticas brasileiras, sobretudo no emprego de bases de dados eleitorais, modelagem de perfis de eleitores e monitoramento em tempo real da repercussão de discursos e propostas em redes sociais, em Lee, 2017, CREIS, MacGregor, 2018. No Brasil, estudos de Figueiredo e Aldé, 2017, e Miguel, 2019, indicam a formação de equipes multidisciplinares em campanhas majoritárias, integrando profissionais de comunicação, estatística, ciência de dados, direito e ciências sociais. O monitoramento de adversários, nesse contexto, configura uma dimensão específica da inteligência competitiva aplicada à política. Trata-se da observação sistemática de posicionamentos públicos, estratégias discursivas, agendas de campanha, alianças, movimentações territoriais e desempenho em pesquisas de opinião de candidatos concorrentes, com vistas a antecipar movimentos, identificar vulnerabilidades e oportunidades e ajustar a própria estratégia. Essa prática pode incluir o acompanhamento de entrevistas, debates, agendas oficiais, publicações em redes sociais, registros de doações de campanha divulgados pela Justiça Eleitoral, decisões judiciais, manifestações de apoiadores influentes e reações da imprensa, Penck, 2016, Rutiliano, 2020. Ao se confrontar a literatura clássica de comunicação política, representada por autores como Lazarsfeld, Berelson e Gaudetti, 1948, e MCCOMBS e Shaw, 1972, com abordagens contemporâneas centradas em ambientes digitais, como as de Chadwick, 2013, e Tufik, 2015, observa-se continuidade e ruptura. De um lado, permanece a ideia de que o fluxo de informações e a estrutura de redes de influência moldam percepções e preferências políticas. De outro, a velocidade, personalização e opacidade dos processos mediados por algoritmos introduzem novas camadas de complexidade no monitoramento de adversários. Plataformas digitais permitem acompanhar, quase em tempo real, o desempenho de conteúdos adversários, sua viralização, reações de segmentos específicos e padrões de desinformação, o que amplia a capacidade de resposta, mas também os riscos de escalada de conflitos simbólicos. Além da dimensão comunicacional, o monitoramento de adversários envolve análise normativa e jurídica. A legislação eleitoral brasileira estabelece limites claros para propaganda, financiamento, uso de dados e combate à desinformação. A Lei nº 9.504, 1997 e resoluções do TSE disciplinam, por exemplo, a propaganda eleitoral na internet, a responsabilidade de partidos e candidatos por conteúdos divulgados, e mecanismos de remoção de publicidade irregular e notícias sabidamente inverídicas que afetem a integridade do pleito, Brasil, 1997, TSE, 2024. A LGPD, por sua vez, impõe obrigações relacionadas ao tratamento de dados pessoais, especialmente sensíveis, exigindo bases legais claras, transparência e mecanismos de segurança, Brasil, 2018, Doneda, Monteiro, 2020. Nesse cenário, a fronteira entre monitoramento legítimo de adversários e práticas abusivas torna-se tema central de debate acadêmico e prático. Estudos de Bradshaw e Howard, 2019, e Ward, 2018, chamam atenção para o fenômeno das operações coordenadas de desinformação, microdirecionamento opaco de mensagens e uso indevido de dados pessoais, que podem distorcer a competição eleitoral. No Brasil, pesquisas sobre desinformação nas eleições de 2018 e 2022 evidenciam o uso intensivo de aplicativos de mensagens e redes sociais para disseminar ataques a adversários, muitas vezes baseados em conteúdos enganosos, o que gerou respostas regulatórias do TSE, incluindo resoluções específicas sobre combate às fake news, notícias falsas, e acordos com plataformas digitais, Machado et al., 2019, TSE, 2022. A literatura especializada sugere que a inteligência competitiva aplicada ao monitoramento de adversários pode contribuir positivamente para a qualidade das campanhas quando orientada por parâmetros éticos e legais. Em vez de fomentar ataques infundados, o uso rigoroso de informações verificadas possibilita a construção de contrapontos programáticos fundamentados, a identificação de inconsistências entre discurso e prática de adversários e o esclarecimento de escolhas eleitorais para o público, Norris, 2014, Mansbridge, 2012.
Nesse sentido, a inteligência competitiva pode fortalecer o papel deliberativo das campanhas, ao evidenciar diferenças substantivas entre projetos políticos concorrentes, desde que não se perca de vista o compromisso com a veracidade e a responsabilidade comunicativa. Do ponto de vista metodológico, o monitoramento de adversários por meio de inteligência competitiva envolve etapas comparáveis às descritas no ambiente empresarial. Na fase de planejamento, definem-se objetivos, adversários prioritários, fontes a serem monitoradas e indicadores de interesse, como temas recorrentes, engajamento digital, presença territorial e relações com grupos de apoio. Na fase de coleta, utilizam-se técnicas de clipping, recorte, de mídia, monitoramento de redes sociais, análise de discursos, observação de eventos públicos e consulta a bases de dados oficiais. A fase de processamento envolve organização, classificação e filtragem das informações, enquanto a análise busca identificar padrões, tendências, ameaças e oportunidades. Por fim, a disseminação implica a apresentação dos achados em formatos que apoiem decisões da coordenação de campanha, como relatórios, alertas de risco e sínteses estratégicas, Prescott, 2016, Kaloff, Wright, 2018. Autores brasileiros têm contribuído para compreender como essas práticas se manifestam na realidade nacional. Aldeia e Mendes, 2019, analisam a profissionalização das campanhas digitais, sublinhando o uso crescente de métricas de engajamento, segmentação e monitoramento da concorrência. Miguel, 2019, discute o papel da mediatização e da personalização da política na conformação de estratégias que enfatizam a imagem e o desempenho pessoal de candidatos, o que torna o acompanhamento da performance midiática de adversários elemento central. Penck, 2016, destaca a importância da análise de discurso político e do enquadramento de temas, framing, na disputa narrativa, sugerindo que a compreensão dos frames adotados por adversários é indispensável para a construção de contra-estratégias eficazes. Ao confrontar autores clássicos e contemporâneos, percebe-se também uma mudança na compreensão do eleitor. Enquanto abordagens mais antigas tendiam a vê-lo como relativamente passivo, receptivo a fluxos de comunicação unidirecionais, pesquisas recentes enfatizam a agência de cidadãos conectados em múltiplas plataformas, que produzem, compartilham e contestam conteúdos políticos, em Lee, 2017, Tufik, 2015. Para a inteligência competitiva, isso significa que o monitoramento de adversários não se restringe aos próprios candidatos, mas inclui ecossistemas de apoiadores, influenciadores, organizações da sociedade civil e mídias alternativas que amplificam mensagens e moldam percepções. Adicionalmente, a perspectiva interdisciplinar exige atenção à dimensão psicológica da recepção. A literatura sobre psicologia política aponta que vieses cognitivos, identidades sociais e emoções desempenham papel relevante na forma como ataques, defesas e revelações sobre adversários são processados pelo público. Marcus, Neumann, McQueen, 2000, Jost et al., 2014. Isso implica que o simples acúmulo de informações sobre fragilidades de adversários não garante eficácia persuasiva, é necessário compreender a compatibilidade dessas informações com valores, crenças e afetos dos segmentos eleitorais almejados, bem como os riscos de backlash, reação negativa, quando ataques são percebidos como injustos ou desproporcionais. A crítica mais recorrente à associação entre marketing eleitoral, inteligência competitiva e monitoramento de adversários reside no perigo de reduzir campanhas a guerras de informação, em detrimento de debates programáticos substantivos. Norris, 2014, fala em ciclo de campanhas permanentes, em que estratégias de comunicação e monitoramento se estendem para além do período eleitoral, moldando a própria governança. Se essa lógica não for temperada por mecanismos institucionais de transparência, jornalismo independente e participação social, corre-se o risco de naturalizar práticas que aproximam a política de uma lógica puramente mercadológica, distanciada de ideais republicanos. Ainda assim, a literatura aponta possibilidades de uso responsável da inteligência competitiva. Ward, 2018, e Kaloff e Seldas, 2020, argumentam que a institucionalização de códigos de conduta, auditoriais de processos e capacitação ética de equipes pode limitar práticas predatórias, favorecendo uma cultura de competição informada, mas respeitosa de direitos individuais e da integridade das instituições. No Brasil, iniciativas de autorregulação de plataformas, acordos entre justiça eleitoral e empresas de tecnologia e programas de educação midiática sinalizam caminhos para equilibrar inovação estratégica e proteção do processo democrático. TCE, 2022, Machado et al., 2019. Por fim, é importante notar que a integração entre marketing eleitoral e inteligência competitiva no monitoramento de adversários abre campo para novas linhas de pesquisa.
Estudos comparativos entre eleições municipais, estaduais e nacionais podem revelar diferentes graus de sofisticação e recursos mobilizados para a inteligência competitiva. Análises de caso, combinando métodos qualitativos e quantitativos, podem esclarecer como decisões estratégicas baseadas em monitoramento influenciaram rumos de campanhas específicas. Pesquisas sobre percepção pública quanto à legitimidade dessas práticas podem contribuir para delimitar socialmente o que é entendido como jogo político aceitável, em oposição a abusos. Essa agenda reforça a importância de abordagens interdisciplinares que integrem ciência política, comunicação, direito, gestão e ciência de dados. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permite concluir que a convergência entre marketing eleitoral e inteligência competitiva no monitoramento de adversários políticos constitui fenômeno estrutural das democracias contemporâneas, intensificado pela digitalização da comunicação e pela disponibilidade crescente de dados. Longe de se restringir a práticas episódicas, essa integração se manifesta na constituição de equipes multidisciplinares, na adoção de metodologias sistemáticas de coleta e análise de informações e na centralidade assumida pelo acompanhamento de movimentos discursivos e estratégicos de candidatos concorrentes. Verificou-se que o marketing eleitoral, compreendido em sentido amplo, abrange processos de pesquisa, segmentação, construção de narrativas e gestão de reputação, os quais se beneficiam diretamente de informações produzidas por ciclos de inteligência competitiva. O monitoramento estruturado de adversários contribui para identificar oportunidades programáticas, antecipar ataques, corrigir vulnerabilidades próprias e formular contrapontos baseados em evidências. Quando realizado com base em fontes abertas, métodos transparentes e respeito à legislação, o uso de inteligência competitiva pode fortalecer a racionalidade estratégica das campanhas, sem que isso implique, necessariamente, deterioração da qualidade do debate público. Ao mesmo tempo, a literatura analisada evidencia riscos significativos associados ao uso desregrado dessas ferramentas. A difusão de desinformação, o uso indevido de dados pessoais, a opacidade de algoritmos de segmentação e a escalada de campanhas negativas sem lastro factual configuram ameaças reais à integridade eleitoral. A legislação brasileira, representada pela Lei nº 9.504, 1997, pela LGPD e pelas resoluções do TCE, bem como esforços de regulação e autorregulação em ambiente digital, demonstram o reconhecimento institucional desses riscos e a busca por mecanismos de contenção. Ainda assim, persistem desafios relativos à fiscalização, à responsabilização efetiva e à educação para o uso crítico da informação por parte do eleitorado. Constatou-se que autores clássicos da comunicação política oferecem bases importantes para compreender o papel de fluxos informacionais e redes de influência, mas que a complexidade dos ambientes digitais exige atualizações teóricas e metodológicas. Abordagens contemporâneas ressaltam a centralidade da produção colaborativa de conteúdos, do ativismo em rede e da mediação algorítmica na conformação de arenas de disputa política. Nessa perspectiva, o monitoramento de adversários não se limita a mapear a atuação de candidatos, mas abrange ecossistemas mais amplos de apoio e oposição, em que cidadãos, influenciadores e organizações produzem e circulam narrativas. Em termos propositivos, o artigo indicou a necessidade de consolidar princípios éticos e diretrizes de boas práticas para o uso da inteligência competitiva em campanhas eleitorais. Entre esses princípios, destacam-se o respeito à legalidade, a veracidade da informação, a proteção de dados pessoais, a transparência dos métodos de coleta e análise de dados e a responsabilidade quanto aos possíveis impactos sociais das estratégias adotadas. A institucionalização de códigos de conduta para equipes de campanha, a formação continuada em ética da informação e o diálogo entre partidos, órgãos de controle, academia e sociedade civil configuram caminhos promissores para equilibrar inovação estratégica e integridade democrática. Por fim, o estudo reforça o potencial de desenvolvimento de linhas de pesquisa interdisciplinares que aprofundem o conhecimento sobre marketing eleitoral e inteligência competitiva. Investigações futuras podem explorar, de forma empírica, o impacto do monitoramento de adversários sobre decisões concretas de campanha, as percepções de eleitores acerca da legitimidade dessas práticas, as diferenças entre contextos locais e nacionais e as comparações internacionais. Nesse horizonte, a colaboração entre pesquisadores, profissionais de comunicação e instituições públicas pode contribuir para a construção de um campo de práticas mais transparente, responsável e comprometido com o fortalecimento da democracia. Referências. 1. Albuquerque, A. Política e Mídia no Brasil, do golpe de 1964 à era da internet. Rio de Janeiro, Mauad, 2017. 2. Aldé, A. Mendes, G. Campanhas digitais, estratégias de comunicação e democracia no Brasil. Revista Estudos em Comunicação, Covilhã, V. 29, p.
41 a 62, 2019. 3. Bradshaw, S. Howard, P. N. The Global Organization of Social Media Disinformation Campaigns. Journal of International Affairs, New York, V. 71, N. 1,1, p. 23 a 32, 2019. 4. Brasil. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 1º de outubro. 1997. 5. Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 15 de agosto. 2018. 6. Kaloff, J. Seldas, N. On the Ethics of Competitive Intelligence. South African Journal of Information Management, Pretória, V. 22, número 1, p. 1 a 10, 2020. 7. Kaloff, J. Wright, S. Competitive Intelligence, A Practitioner, Academic and Interdisciplinary Perspective. European Journal of Marketing, Bingley, V. 52, número 5 sextos, p. 811 a 828, 2018. 8. Chadwick, A. The Hybrid Media System, Politics and Power. Oxford, Oxford University Press, 2013. 9. Doneda, D. Monteiro, R. A Proteção de Dados Pessoais e as Eleições no Brasil. Revista de Direito Eleitoral Contemporâneo, Belo Horizonte, V. 6, número 2, p. 11 a 34, 2020. 10. Enli, G. Mediated Authenticity, How the Media Constructs Reality. New York, Peter Lang, 2017. 11. Figueiredo, M. Aldé, A. Marketing Político e Eleições no Brasil. 2. Ed. Rio de Janeiro, FGV Editora, 2017. 12. Jost, J. T. et al. Political Ideology, Its Structure, Functions, and Elective Affinities. Annual Review of Psychology, Palo Alto, V. 65, p. 307 a 337, 2014. 13. Kotler, P. Kotler, N. Winning Elections, Political Marketing as Campaign Strategy. Washington, D.C., American Marketing Association, 2019. 14. Kreis, D. Prototype Politics, Technology Intensive Campaigning and the Data of Democracy. Oxford, Oxford University Press, 2016. 15. Kreis, D. MacGregor, S. C. Technology Firms Shape Political Communication, The Work of Microsoft, Facebook, Twitter, and Google with Campaigns During the 2016 Presidential Cycle. Political Communication, London, V. 35, número 2, p. 155 a 177, 2018. 16. Lazarsfeld, P. Berelson, B. Gaudetti, H. The People's Choice, How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. 2. Ed. New York, Columbia University Press, 1948. 17. Machado, C. et al. Eleições e Desinformação, Evidências a partir do WhatsApp no Brasil. Internet e Sociedade, São Paulo, V. 1, número 1, p. 1 a 28, 2019. 18. Mansbridge, J. A. A. Representação por meio do interesse próprio, reconsiderada. Lua Nova, São Paulo, número 87, p. 123 a 160, 2012. 19. Marcos, G. E. Neumann, W. R. McQueen, M. Affective Intelligence and Political Judgment. Chicago, University of Chicago Press, 2000. 20. Miguel, L. F. O Colapso da Democracia no Brasil. São Paulo, Fundação Rosa Luxemburgo, Boitempo, 2019. 21. Nicolau, J. Sistemas Eleitorais. 2. Ed. Rio de Janeiro, Zahar, 2012. 22. Norris, P. Why Electoral Integrity Matters. Cambridge, Cambridge University Press, 2014. 23. Penck, L. Campanhas eleitorais na TV, do horário eleitoral gratuito às redes sociais. São Paulo, Contexto, 2016. 24. Prescott, J. E. Competitive Intelligence, Proven Strategy for Competitive Advantage. New York, Wiley, 2016. 25. Rutiliano, R. Negative Campaigning in Brasil, Strategy and Effects.
Brazilian Political Science Review, São Paulo, v. 14, número 2, p. 1 a 27, 2020. 26. Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Resoluções do TSE para as eleições de 2022. Brasília, Distrito Federal, 2022. Disponível em acesso em 10 de dezembro 2025. 27. Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Normas e instruções para as eleições de 2024. Brasília, Distrito Federal, 2024. Disponível em acesso em 10 de dezembro 2025. 28. Tufict, Z. Twitter and Tear Gas, The Power and Fragility of Networked Protest. New Haven, Yale University Press, 2015. 29. Thomas Jan, A et al. Social Media Activities as a Campaign Tool for Political Parties and Candidates. Journal of Political Marketing, Abingdon, v. 19, número 3, p. 241 a 275, 2020. 30. Word, S. J. The Ethics of Political Communication. In Thomson, T. Org. Oxford Handbook of Political Communication. Oxford, Oxford University Press, 2018. p. 521 a 538. 31. Wright, S. Kaloff, J. The Role of Competitive Intelligence in Strategic Decision Making. Journal of Intelligence Studies in Business, SCOV-DE, v. 9, número 3, p. 34 a 45, 2019. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.